Olha, eu não esperava que aquele vídeo desse tanto o que falar. São mais de 120 comentários. Isso para um canal pequeno igual o meu é bastante. Mas eu vou ter que fazer uma parte 2 para tentar explicar mais detalhadamente. Porque eu fiz mais pela piada aquele negócio. Porque é uma piada. O Botafogo ter campeão mundial é uma piada. O time nunca ganhou uma Libertadores, nunca ganhou Sul-Americana. Sul-Americana nunca deu vaga a Mundial. E as pessoas estão meio que transformando qualquer torneio amistoso em mundial agora, né? O Bangu agora pediu oficialização da Taça Caracas, a mesma taça que o Botafogo disse que é mundial, de 1958. Então, assim, a situação tá ficando muito ridícula. Acho que o Bangu fez mais pela zoeira mesmo, não acho que eles fizeram sério. E agora eu sou obrigado a fazer um vídeo, agora mais detalhado, tentando explicar como funciona. Na década de 60, 50 e até 70, você não tinha muitos jeitos de você fazer o Pelé jogar na Europa, outros times assim jogarem no exterior. Eles eram muito restritos a esse calendário ou a Libertadores. Então, assim, para fazer promoção, marketing, eles organizavam esses torneios. Isso não era um torneio exclusivo de Caracas, como foi esse torneio que o Botafogo ganhou as 3 vezes. Eram torneios que aconteciam em todos os lugares. Tinha o Triangular de Marrocos, o Quadrangular de Madrid, um monte de torneios assim. Mas um deles eram mundiais, eram torneios amistosos, como a Florida Cup é hoje. Só que hoje, com a globalização, isso é muito menos necessário, você tem muito mais acesso a esse produto, você pode ver a Premier League sem sair de casa. Então, hoje você não tem muita necessidade disso, mas naquela época tinha. Aquelas pessoas não tinham TV para ver o Pelé jogando. Eles faziam esses torneios para chamar o Pelé para lá, ou eles faziam um torneio para chamar outros jogadores, outros times famosos para lá. É assim que se fazia. Botafogo nem sequer saiu desse continente até onde eu sei, só ficou na Copa Caracas. E ele está querendo reclamar 3 títulos de uma competição que não vale absolutamente nada. É uma competição figurativa, é uma competição feita para vender imagem e alguns jogos aí de times famosos para tentar ali aumentar a venda de camisas, o número de fãs, aumentar o comércio de produtos. Não tinha nada a ver com competição de futebol de verdade. Não era uma taça que você iria se lembrar de fazer uma competição que está viva até hoje. Porque a Taça Caracas literalmente morreu. Não existe mais esse tipo de taça. E ele ganhou essa competição, o pessoal usa o argumento contra o Benfica e o Barcelona. Primeiro contexto, Barcelona venceu a La Liga de 60 e só voltou a vencer em 74. Nesse intervalo não fez bosta nenhuma, vou usar esse palavreado mesmo. Não fez nada, não era um time forte. A primeira Champions que o Barcelona ganhou foi em 92, então ele não tinha a menor condição de classificar para um Mundial, nunca tinha participado de um Mundial antes. O Benfica, por outro lado, já tinha ganhado 2 Champions, em 60 e 62, se não me engano. Ou 61, acho que foi em sequência. Na época lá que o Eusébio era jogador. Estava até no começo do ciclo do Eusébio pelo Benfica. Mas em 67, 68, o time não estava jogando bem. O time não estava nem perto da fase que tinha antes. E nunca mais ganhou uma Champions. O Benfica até hoje não tem mais Champions ou títulos europeus. Então, assim, o Mundial, como é que é o Mundial de verdade? O que é um Mundial? É uma competição para ver quem é o melhor time do mundo. Em questão de o campeão da Champions League, que foi o campeão da Europa, nem sempre é o melhor time que ganha, até às vezes tem outras coisas que variáveis, né? Porque a gente sabe que o Chelsea de 2012 não era o melhor time da Europa, mas ganhou. É o campeão da Champions e o campeão da Libertadores. Normalmente a final é sempre essa. Às vezes o campeão da Libertadores pipoca, mas esses 2 times se enfrentavam numa taça chamada Taça Intercontinental. Esses são os verdadeiros campeões mundiais daqueles anos. Em 67 foi o Racing, em 68 foi o Estudiantes, e em 1970 o campeão foi o Feyenoord da Holanda, da Eredivisie. Então, assim, esses são os campeões mundiais. Botafogo não é campeão mundial. Então, passada essa explicação, vamos explicar outra coisa. Se fosse validado todo tipo de competição, o Flamengo tinha 27 mundiais. Que era o quadrangular de Lima de 52, o quadrangular da Argentina de 53, o triangular do Rio de Janeiro de 54, o torneio Gilberto Cardoso de 55, o quadrangular de Israel de 58, esse hexagonal do Peru de 59, o octogonal de Verão de 61, o quadrangular da Tunísia de 62, troféu Naranja da Espanha de 64 e 86, o quadrangular de Marrocos de 68, torneio internacional de verão de 70 e 72, quadrangular internacional de Goiás 75, troféu Suidá Palma em Marloca em 78, troféu Ramon Caranza em 79 e 80, troféu Cuidado de Santander em 1980, Copa Punta del Este de 1981, troféu de Nápoles de 81, troféu Argabon de 87, troféu Internacional da Angola de 87, Copa Kirin do Japão em 88, troféu Colombiano em 88, Copa Porto de Hamburgo de 89, Copa Marlboro de 1990, Taça Libertad em 93, Pepsi Cup em 94,
Torneio C94 da Malásia e a Florida Cup de 2019. A Florida Cup todo mundo sabe que não é mundial, mas vai. Esses são os torneios internacionais que o Flamengo ganhou. Sabe quantos torneios são lembrados pelo Flamengo? Absolutamente nenhum. Eu não me lembro do Flamengo cagando. Nossa, a gente foi campeão do quadrangular de Marrocos de 1950. Obviamente não. Isso não é mundial. E ainda assim, mesmo se isso daqui for mundial, o Flamengo tem 27. Isso sem contar os verdadeiros mundiais. Então, como é que você faz? O verdadeiro, né? Só o de 81. Então, como é que um clube faz uma coisa dessa? Uma coisa assim que tem que ser. Eu posso até ser um pouco cruel. Clube que faz isso tá tentando engrandecer história que não tem. Porque, infelizmente ou não, o Botafogo não tem título internacional, não tem Copa do Brasil. Não é um time que tem menos história que Fluminense, Vasco e Flamengo. Isso aqui não tem nada a ver com clubismo pessoal. É um fato. Fluminense tem Copa do Brasil, o Botafogo não tem. O Vasco tem Copa do Brasil, o Botafogo não tem. O Flamengo tem Copa do Brasil, o Botafogo não tem. Libertadores, o Vasco tem, o Flamengo tem. Sul-Americana, eu acho, não sei agora se os dois têm, mas poxa, esses times têm muito mais história do que o Botafogo. Aí o Botafogo vai, que tem muitos problemas para resolver, que o problema do Botafogo não é saber se tem tri mundial ou não, é de ressuscitar uma coisa que está lá no fundo da gaveta. O problema do Botafogo é a dívida enorme, um time que arrecada pouco em comparação a Corinthians e Cruzeiro, né? Cruzeiro agora está bem mais ferrado, mas o Botafogo é um time com uma dívida enorme, que devia estar se concentrando em austeridade fiscal, e a diretoria está brigando por um tri mundial inexistente. Esse é o vídeo que eu estou fazendo aqui para explicar para essas pessoas. Não é mundial. Mundial não é qualquer torneio que se faça envolvendo países de diferentes continentes. É um torneio organizado. É um torneio organizado para decidir quem for o melhor time do mundo. E esses times são os campeões das taças continentais. Hoje a CONCACAF, hoje a Copa da Ásia, hoje a Libertadores, hoje a Champions League. Na próxima Mundial, pelo jeito, deve ter o campeão da Europa League, da Champions, da Libertadores, da CONCACAF. Então, assim, esse é o Mundial. Qualquer outro tipo de torneio que envolveu o time de outra coisa é amistoso. O único tipo, torneios internacionais de verdade são a Libertadores, é a Champions League, é a Europa League, Sul-Americana, é a CONCACAF, o próprio Mundial de Clubes. Mas tirando isso, é tudo amistoso. E essa é uma verdade dura de engolir, mas é a grande verdade. Para mim, não era para ter polêmica. Isso daqui não era para ser âmbito de uma polêmica de briga, porque é um fato, isso aqui não é a narrativa da mídia. Tem gente falando disso, vai estudar história. Essas pessoas estão falando isso porque eu não concordo com a narrativa falsa deles, na narrativa muito clubista. Eu não vim aqui para fazer clubismo, para fazer sensacionalismo. Eu estou aqui para trazer um pouco de informação e tentar enriquecer o debate. E o debate aqui é: Botafogo é campeão mundial? Não, porque as taças são amistosas, os oponentes eram aleatórios, eles não eram campeões, eles foram escolhidos por uma coisa de popularidade qualquer, e esse foi o critério usado. O critério não é ser campeão ou ser um time bem sucedido. Não foi esse o critério. E o Botafogo, naquela época, só tinha um título, um Campeonato Brasileiro, em 1968, se não me engano. Então, esse é meu vídeo. Porque eu tive que fazer isso aqui, porque muita gente fica lá, tá comentando aqui no outro vídeo, me xingando, fazendo acusação de que eu não estudei pra fazer o vídeo. Aqui tá a minha prova. Rebatem esses argumentos. Aí a gente debate aí nos comentários desse vídeo. Essa é a minha resposta para essas pessoas que viram esse vídeo e ainda insistem em falar nessa fraude de que o Botafogo é campeão mundial. O Botafogo não é campeão mundial, não é campeão da Libertadores, não é campeão da Sul-Americana, não é campeão de Copa do Brasil. Tem 2 brasileirões, é uma história que você pode até se orgulhar, mas não invente títulos de que vocês não têm. Porque isso não engrandece o clube, só o reduz a piada. Porque hoje é isso que o Botafogo está sendo por causa dessa história. Piada. Você pode ver lá os comentários do que está acontecendo das notícias do Botafogo com isso. É só piada.